Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane, também conhecida como a sumida do canal. Acho que faz algumas semanas que eu não apareço, eu sei aí, desculpa pela ausência. Mas enfim, vida cheia de coisas e últimos meses teve troca de emprego, finalização de mestrado, tô agora escrevendo a minha dissertação. E sofrível, né? Não é muito fácil, nunca é fácil. TCC, dissertação, tese, whatever, a gente sempre vai sofrer. Mas bom, estamos aqui para não falar de sofrimento. Ou, em partes, sofrimentos talvez a gente fale um pouquinho. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um tópico que me é sensível, assim. É sobre morar na França sem falar francês. Bom, sempre. Assim, eu acho que eu posso afirmar que 80% das perguntas que eu recebo, seja por e-mail, seja aqui no YouTube, Instagram, etc., é sobre... Ah, e o francês, precisa mesmo? Posso ir sem falar francês? Meu francês é muito básico, eu vou conseguir emprego, etc. E eu acho que essa é uma pergunta um pouco complicada. Parece simples, mas não, é complicada. E eu resolvi compartilhar a minha experiência. Bom, eu sei que a minha experiência é a minha experiência. Tem pessoas que têm uma experiência totalmente diferente que a minha, mesmo que venham às vezes com um background parecido. E que tudo muda, que cada pessoa vai passar por um contexto, mas eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Começando. Eu sou linguista, né, eu sou formada em letras. E eu falo português, inglês e espanhol. Já tenho essa. Já cheguei aqui na França com essas três línguas. Falando essas três línguas, sem nenhum problema. E eu me apliquei para o visto no segundo ano, eu acho. Esse visto surgiu em 2018, acredito. Então, no outro ano eu me apliquei para ele, não tinha muita informação na época, tinha poucas, assim, não tinha muita gente falando sobre ele. E eu cheguei a ver comentários dizendo, não, tudo bem, não falar francês, beleza. Pensei, bom, porque eu vou me aplicar pro visto e logo eu já vou receber ele e logo eu já vou pra França, porque eu já tinha dentro do meu planejamento vir em setembro pra Europa, de qualquer forma, né, se não fosse como com visto para morar na França, seria como turista para viajar e depois voltar. Então, assim que saiu meu visto, uma semana depois eu já estava aqui na França. Mas enquanto eu me preparava, né, a preparação dos documentos, eu comecei a estudar um pouco de francês, mas muito basiquinho ali, né, coisinhas bem simples. E me deparei com uma língua muito difícil, né? O francês não é uma língua fácil, o francês é uma língua que tem as suas complexidades também, como qualquer língua que a gente passa a estudar. Então, pensei, bom, vamos, né? Eu já tinha vindo para a França antes, um ano antes eu tinha estado em Paris, e foi com as minhas amigas e tudo mais, e teve momentos que as pessoas, né, a gente queria comprar alguma coisa, a pessoa não falava inglês, mas a comunicação existiu, né, a comunicação foi feita. Mas quando a gente vem como turista, é uma outra experiência, é o oposto. Turista é turista, vir para morar é outra coisa. Então, o meu plano era, vou chegar aqui na França, vou começar a aprender o francês, né, e estando dentro da cultura, é mais rápido, e vou arrumar um emprego, porque, poxa, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo português, claro que eu vou arrumar um emprego, claro que vai ser fácil. Lé do engano, né, eu acho que a gente sabe o quão é difícil no Brasil isso, né, pra gente ter acesso a cursos de língua, mesmo que a gente aprenda o inglês e o espanhol na escola, ainda assim, às vezes a gente não é suficiente, a gente sai da escola sem ser fluente, por exemplo, no inglês, embora a gente passe tantos anos aprendendo inglês, e etc. Então, eu pensava, poxa, já é um ganho muito grande pra mim saber falar essas três línguas, e foram línguas que eu aprendi estudando por conta, fazendo cursos de vez em quando e também viajando. Ok, aí eu chego aqui, eu não vou hoje contar toda a minha trajetória. Eu não vou hoje contar
as etapas da minha história até esse momento, porque eu ainda sinto que eu tô num processo. E talvez quando eu chegar lá no final desse processo e olhar para trás, eu vou conseguir ver as coisas um pouco mais amplas, né? Hoje em dia eu olho, falo, ok, eu compreendo muita coisa, compreendo meu caminho até aqui, mas um dia talvez eu compartilhe toda a minha história, porque ela não é muito fácil também. Não foi fácil, né, esse meu percurso até aqui, mas hoje está melhor. Então um dia eu sento aqui com os meus lencinhos, um copão de café e conto a minha história de novela mexicana pra vocês. Enfim. Aí eu chego aqui, né, e essa minha história... Entrei, comecei a falar da minha história, nem dei um contexto, né? Que eu acho que muita coisa que eu passei foi pelo fato de não saber a língua. O fato de não dominar a língua, o fato de não falar francês, me fez passar por poucas e boas na França. Tomei vários tapas na cara que talvez eu não precisasse se eu falasse a língua. Enfim. Então, eu comecei alguns cursos de francês aqui. Foi muito difícil arrumar emprego, muito difícil mesmo, porque ninguém me aceitava, bares não me aceitavam, restaurante não aceitavam. Eu só consegui, acho que o meu primeiro, eu tava fazendo serviço voluntário no hostel, mas lógico que eu queria trabalhar, né, pra depois ter o meu cantinho. E aí eu consegui um emprego de limpeza com uma brasileira, né, eu limpava em apartamentos Airbnb. Ela sabia que eu não falava francês e ela tirou muito proveito disso. Ela tirou muito proveito. E eu não percebi na época, eu não vi. E olha que eu sou uma pessoa que me considero até esperta, observo muito, etc. E, gente, eu caí em várias furadas, assim, que... misericórdia. E ela foi bem complicada. Foi uma pessoa, mesmo sendo conterrânea, né, brasileira, a gente não espera isso dos nossos, mas enfim. Gente complicada existir no mundo inteiro. Até que eu acabei parando de trabalhar com ela, trabalhei pouquíssimo tempo, porque eu não tinha condição de continuar trabalhando com uma pessoa dessa forma. E depois, um amigo meu, ele conseguiu um visto para um outro país, né, ele tinha que sair da França, ele ia se mudar e tudo mais, ele me disse, olha, no bar que eu trabalho, não precisa falar francês. Eu não falo francês, mas e eu só uso o inglês e tá de boa. Aí eu disse, tá, né, beleza. Ele falou, olha, eu tô saindo, tenta, né, entrar no meu lugar e tudo mais. E, resumindo, eu entrei no lugar dele. Mas ele era um homem branco. Eu sou uma mulher latina de 1,5 m. A minha experiência foi o oposto da dele. Hoje eu não vou contar o que eu passei nesse lugar, porque eu não quero assustar minha mãe que tá me vendo agora. Mas o que eu passei lá, eu não desejo pra ninguém, nem, sei lá, eu não tenho inimigos, mas sei lá, não desejo literalmente pra ninguém. Ninguém mesmo. E muita coisa que eu passei lá foi pelo fato de eu não falar francês. Humilhação, muita humilhação, seja por parte das pessoas que trabalhavam comigo, proprietário, seja por parte dos clientes, que riam de mim pelo fato de eu não conseguir falar e usar o inglês, jogavam na minha cara, como assim, você tá na França, você tem que falar francês, etc, etc. Enfim, humilhação, xenofobia, racismo, tantos ismos, vocês possam imaginar, e foi um lugar bem complicado, que me deixou com muitas marcas e sequelas emocionais bem complicadas, que depois tive que lidar aí por anos, né, em terapia, foi bem complicado. E eu lembro que essa experiência de não conseguir falar a língua, de me sentir impotente, de não conseguir arrumar emprego, aí já estava no final, era período de Covid, e foi na época dos primeiro e segundo confinamento, que aqui foram bem estritos. Muita coisa, enfim, várias coisas aconteceram. E essas pancadas que eu tomava por não saber falar a língua começaram a doer muito. A doer de uma forma que eu criei um certo bloqueio. Eu não conseguia falar francês.
eu não conseguia estudar. Eu tinha raiva de abrir um livro em francês. Tinha raiva. Raiva, assim, me doía abrir um livro em francês. É como se eu tivesse criado uma camada de resistência muito grande com a língua, de uma forma que eu não conseguia. E, enfim, com o meu companheiro, a gente falava em inglês e tudo mais, então, de repente eu me vi muito fechada, né, dentro de um mundo até mesmo isolado, então eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia sair, assim, resolver os meus problemas por mim mesma, falando francês, de ir no banco resolver meus pepinos, de ir na prefeitura da vida. Então tudo que era burocracia, eu dependia dele para me ajudar e, enfim, gente, a hora que eu vi, eu tava no meio de um furacão horroroso. Eu tava me sentindo incapacitada, era como se eu tivesse literalmente à margem e não conseguisse ter acesso a nada, porque eu não tinha o domínio da língua. E isso nos mostra o quanto língua é poder. Gente, língua é poder. Língua é poder, a gente vê isso no mundo. O poder que as línguas têm, né? E língua é parte de nós também, como seres humanos, né? É o que nos difere dos outros animais, é a linguagem. Poxa, é uma parte essencial de nós como seres humanos, etc. Então, eu me sentia dentro de um silêncio, assim, que eu tava explodindo de sentimento, tava explodindo de coisa, e todo o meu potencial sendo deixado para trás, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar, existia um bloqueio, até mesmo, acho que psicológico, espiritual, não sei, que não me deixava, e mesmo às vezes estudando, não ia. Até que na época eu tinha trocado terapeuta e tudo mais, ela me deu um conselho, falou: Daiane, é sentar a bunda e estudar, né? Você tá encontrando vários problemas, né? E muitos problemas que você tá encontrando é por não conseguir falar a língua, então bora estudar, né? E falar, né? E foi o que eu fiz. Eu engoli tudo aquilo e falei: não, eu preciso do francês. Eu preciso do francês. O francês é a minha chave que vai abrir as portas que eu preciso para morar nesse país e ter a qualidade de vida para sair dessa margem que não me pertencem. Não. Eu quero ser capaz de, sabe, rebater. Se alguém falar algo que eu não gosto, eu quero ser capaz de me virar nesse país por mim mesma, sem a ajuda de ninguém. Eu quero ser capaz de entrar num banco e falar de todas as burocracias que eu preciso, sem precisar depender de ninguém. De atender o telefone sem medo. De conhecer pessoas na rua sem medo de me comunicar com elas. Porque, tudo bem, eu já fui muito destratada em diversos lugares por não falar francês. Mas existe muita gente que eu não falei. Essas pessoas não representam a França, essas pessoas não representam, né, todo mundo que mora aqui em Estrasburgo. Não. Existe muita gente boa lá fora, existe muita gente legal. E eu vou fazer o meu melhor para me conectar com essas pessoas, porque as outras, elas vão ficar para trás. Elas não vão mais entrar, não vão mais cruzar o meu limite. Eu entendo que eu deixei-me muito também ser batida. Eu acho que, né, a gente tem que dar um certo limite, mas como eu disse, um dia eu vou contar a minha história aqui na França, mas eu me vi dentro de um furacão que era totalmente exposta a tudo isso e essas formas de violência verbal e tudo mais, que isso me afetou muito psicologicamente. Então, foi pouco a pouco. E à medida que eu fui me empoderando da língua, que eu fui, né, sentei a bunda para estudar. Fiz um curso de francês intensivo, assim, de um mês, que olha, foi. E comecei a colocar pra fora. Falei, eu vou falar. Poxa, já falo 3 línguas. E nenhuma delas foi fácil. Eu levei anos e anos pra conseguir falar em francês. Espanhol foi difícil do mesmo jeito. Poxa, eu vou conseguir. Eu sou linguista. Tem que, né? Vamos, vai dar certo. E foi, né? Depois eu já consegui me comunicar em francês com meu parceiro, fazendo erros, assim, todo o tempo. E que bom, né?
Que bom, porque significa que a gente está testando a língua. Depois eu arrumei um emprego, e nesse que era melhor um pouquinho, e eu trabalhei num hotel. Nesse hotel eu fiquei responsável pela parte do petit déjeuner, do café da manhã. Eu tinha que fazer atendimento ao público, também tinha que preparar as coisas do buffet, às vezes ficava na cozinha e etc. E mesmo tendo... Nossa, meu vestido tá voando aqui. E mesmo tendo vários imigrantes, né, ali também trabalhando, os patrões eram franceses, então a nossa comunicação tinha que ser em francês e muitos dos clientes também eram franceses. Então isso me fez falar, colocar pra fora. E fui falando. Até o momento que eu me senti empoderada com o francês. Até o momento que eu me senti assim, poxa, agora eu falo francês. Então, hoje, que dia é hoje? Acho que é 3 de agosto. Hoje, 3 de agosto, eu falo francês, sim. Não me considero fluente, não sou fluente. Mas me comunico sem problema algum. Hoje em dia já consigo ligar para onde eu quiser falando em francês e resolver meus pepinos. Já vou para a prefeitura renovar os meus vistos sem problema algum e falando em francês. Resolvo as burocracias que eu preciso. Vou para uma entrevista de emprego sem medo. Me comunico com quem for também sem medo. E até é engraçado, né? Como às vezes eu acredito muito em energia. E depois que eu saí desse redemoinho, que minha vida se estabilizou. Estabilizou? Tá se estabilizando. Não estabilizou, glória a Deus, tá diferente antes de quando eu cheguei aqui. Né? Mas eu vejo quanto o francês ele foi essencial. Ele foi essencial para me abrir as portas e também para me conectar com pessoas maravilhosas, pessoas francesas maravilhosas que me mostraram um outro lado do povo francês que eu ainda não conheci, que tava levantando na cara, né? E essas resistências, essas barreiras foram caindo pouco a pouco. Mas eu tô nessa jornada há 3 anos, quer dizer, eu vou fazer 3 anos de França em setembro. Então, 3 anos, né? Pra finalmente, acho que foi esse ano que eu finalmente respirei e disse: agora sim. Agora, com esse domínio do idioma, já tá num nível muito bom, não tá lá no fluente, tudo mais, mas já tá muito melhor, porque eu cheguei aqui só falando bonjour. Ufa, que bom. Hoje em dia eu não passo pelas mesmas coisas que eu já cheguei a passar. Hoje em dia a história é diferente, né? Bem diferente. Hoje em dia ninguém tira proveito de mim. Mas bom, gente, tudo isso é pra dizer que talvez a sua experiência vindo pra França sem falar francês seja muito diferente da minha. E se Deus quiser, vai ser uma experiência positiva. Vai ser uma experiência... Eu te desejo realmente que a sua experiência seja maravilhosa. Existe uma Instagrammer que eu sigo que ela fala que vir sem falar francês, morar na França, é como ir pro Brasil sem falar português. Tudo será mais difícil. E a não ser que você tenha muito dinheiro para pagar alguém para, né, ir resolver todas as suas burocracias e você possa viver 1 ano de forma sabática sem se preocupar com dinheiro, aí tudo bem, é você e sua vida, etc. Mas se você quer se sentir dentro da cultura, se você quer se integrar na sociedade, se você quer conhecer as pessoas, se você quer realmente ter oportunidades aqui, se você quer realmente ser capaz de expressar tudo que o seu potencial, o francês sim vai se fazer necessário. Se você está vindo sem o francês, o que eu te recomendo é estudar todos os dias. Estudar, 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 estudar. Não desiste. Estuda, estuda, estuda. Se você se vê frente a situações um pouco complicadas, respira, faz o seu melhor. Lembra que língua não vem por osmose, a gente tem que sentar a bunda e realmente abrir um livro e estudar. E vai estudando, porque vai chegar um momento que vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai estar ali falando, esse período ele vai ficar para trás, não se preocupe. É um período de dificuldade, etc. Vai dar tudo certo. Se você está passando por um momento muito difícil por conta de não falar francês, procure as associações de latino-americanos, associações de brasileiros. Procure as pessoas ao redor, isso é muito importante. Não fique sozinho, não fique se sentindo sozinho. Existem associações.
Existem até mesmo lugares que dão curso de francês gratuito, né, associações mesmo que são para ajudar a integração de imigrantes. E vai ter alguém lá que vai poder te ajudar, talvez. Eu já coloquei aqui já postei um vídeo uma vez com sites para aprender, sites, links, etc, para aprender francês de graça e que ajudam muito, muito, muito. Se você não tem condição de pagar um curso, vale a pena investir. Se você não tem condição de pagar um curso, vale a pena acessar esses links. Se você tem condição de pagar um curso, assim que você chegar aqui, já entra num curso, já entra. Se for intensivo, melhor ainda. E testa a língua, vai para clube de encontro. Gente, aqui na França tem vários, os blá 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 exchange, que são encontros linguísticos que você vai para praticar a língua. Você pode, por exemplo, encontrar alguém que queira praticar português ou outra língua que você saiba. Faz um intercâmbio de 30 minutos, você fala em francês, 30 minutos outra pessoa fala em inglês ou em português, etc. E que ajudam muito, muito, muito também. Então, se você pode estudar um pouco de francês antes de ir para a França, melhor. Se você pode chegar aqui já com um nível B1, B2, melhor ainda. Melhor ainda. Porque aí chegando aqui você vai desenvolvendo, você vai falando, você vai praticando, você vai estudando. Enfim, o que eu digo é, não desista de aprender o francês. Se você puder estudar antes, go ahead, vai, faz, estuda, para chegar aqui com o francês afiadíssimo. E se não puder, bom, eu não vou te dizer não venha sem francês, que eu acho que cada um é dono da sua vida e faz o que quiser. Mas esteja preparado para talvez encontrar algumas dificuldades. Mas, nossa, quanto mais. Enfim, aí você tem que procurar por áreas que realmente o francês não são muito necessárias, como hotéis, né, hotéis de temporada, o parque da Disney também contrata quem, geralmente falando de português e de inglês. Dá uma focada em trabalhos que exijam uma outra língua fluente, que não o francês, uma língua que você domine, etc. A área de tecnologia tem bastante oportunidade para quem fala inglês. A área de atendimento também, sabe, esses serviços de saque, de telemarketing, vocês têm vários assim para quem fala português. Então dá uma mirada para essas oportunidades, mas lembra do caderninho de francês, tá bom? Bom, espero que eu não tenha desmotivado ninguém com esse vídeo. Desculpa se ficou muito longo, mas that's a life. É isso aí, essa é a vida. Eu também aqui não vou fazer vídeo de 5 minutinhos pra e com só positividade falar, não, venha, sem francês, vixe, vida fácil, porque essa não é a realidade. Depois chega aqui, quebra a cara, não, as coisas não é bem assim. Vai dizer, mas a Daiane me influenciou. Não, Daiane te influencia a imigrar, porém com consciência e com preparação, melhor que você possa preparar, tá bom? Obrigada, meus lindinhos. Antes de ir embora, tô pensando em fazer uma live para falar sobre carta de motivação. Porque recebo um monte de perguntas sobre carta de motivação também, pensei em a gente fazer uma live para discutir sobre isso. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Se não, bom, c'est la vie, ok? Fiquem bem, beijinho e até mais. Tchau, tchau.